Mas existem, minhas senhoras, meus senhores, juventude da nossa terra, existe outro processo em que este envolve diretamente a sua esposa, não satisfeito em cometer reiterados crimes de improbidade administrativa contra o município, ainda colocou a sua esposa e ainda colocou a sua família em atividades, em processo de crime de improbidade administrativa, que está aqui. Número do processo 0800 100 dígito 80 2016 405 8310. Ação civil de improbidade administrativa, Justiça Federal. Réus Cleide Maria de Souza Oliveira, Carlos Eduardo Campos Cavalcante, Luiz Carlos Barbosa, Maria Sueli Sintra Taumaturgo, Sandra Nália do Carmo, Jusilene Estevão Sobrinho, Abigail Vieira dos Santos, Luciana Castro Tenório, Leandro Castro Tenório, Maria José Castro Tenório, Casa do Plantador Limitada, EPP, Instituto Interset e Filogônio Araújo de Oliveira. Todos são réus. E nós não vamos deixar aqui de suprimir o nome de nenhum deles. Se nós deixássemos de suprimir o nome de um deles, nós não estaríamos sendo corretos, estaríamos mostrando somente alguns e escondendo outros. Não. Todos são réus. Todos são acusados de cometerem crime de improbidade administrativa contra o município de Pesqueira. E por quê? E por quê? A senhora foram no inquérito civil, para que vocês entendam bem, os fatos que ensejam este processo foi o inquérito civil 1.26005.000.106/2011, dígito 92 e 1.26.002.00030/2012.86. Foi instaurado para apurar irregularidades na aplicação de recursos provenientes do PDDE. O que é o PDDE? Programa Dinheiro Direto à Escola. É um programa, é um dinheiro que vem direto para a escola. E o que foi que houve? Esse dinheiro foi desviado. Nos anos de 2009 e 2010, época da gestão da ex-prefeita Cleide Maria de Souza Oliveira. As irregularidades não foram constatadas por mim. As irregularidades não foram constatadas por ninguém. As irregularidades foram constatadas pela Controladoria Geral da União. Foram os controladores gerais da União. Foram eles quem detectaram essas gravíssimas irregularidades que foram encontradas e que subsidiaram o Ministério Público Federal, os procuradores da República, a entrarem com processo de improbidade administrativa contra todas essas pessoas. Contra a senhora Cleide, contra a senhora Maria José, contra os seus filhos, contra a senhora Abigail, à época secretária, e contra todos os outros, que eu esqueço até o nome. São tantos. Vamos às irregularidades. A primeira, não aplicação, desvio do dinheiro que vem, dinheiro direto da escola, PDDE, Programa do Dinheiro Direto na Escola. Desviado. Ponto 1. Realização de contratação direta de serviço de transporte de materiais em valores superiores aos limites legais. Crime 2. Alteração do contrato de prestação de serviço de transporte de material em percentuais muito superiores ao permitidos. Crime 3. Ausência de licitação. Não houve licitação. E cotação de preço para contratação da OCIP Interset,
bem como pagamento de taxa administrativa de 12% à contratada. Crime 4. Restrição ao caráter competitivo de certames licitatórios. Significa o quê? Só participa você, os outros estão proibidos de participar. Fraude à licitação. Crime 5. Aquisição de material didático e livros por inelegibilidade, sem comprovação da singularidade do objeto. Inelegibilidade. Inexigibilidade. Ou seja, dispensa quando a lei permite, mas nesse caso a lei não permitia, mas mesmo assim fizeram. A revelia da 866/90. A revelia da Lei de Licitações e Contratos. Sexto crime. Pagamento de mais de 100 empenhos avulsos, sem lastro, em procedimentos licitatórios para a realização de serviços de transporte de materiais e documentos para as escolas municipais, totalizando R$ 80.578,50 desviados entre 2009 e 2010. Sétimo crime. Prorrogação de contrato resultante de processo licitatório 25/2008 para prestação de serviço de transporte de material entre as escolas municipais, cujo valor era de 20 mil, foi por 2 vezes prorrogado, por 2 vezes, nos anos de 2009 e 2010, com acréscimo de R$ 19.500, praticamente com acréscimo de 100%. Nono crime. Aumento, e esse é grave, aumento de correspondente a 179% do valor original de contrato de licitação. Crime 9 ou crime 10? Eu já não sei, já me perdi. Acredito que deva ser o crime 10. Indícios de execução direta e simulação de contratação de OCIP. Afirmaram que receberiam sua remuneração diretamente da Secretaria de Educação e Cultura, além do fato de que todos os motoristas contratados já prestavam anteriormente o mesmo serviço de apoio de transporte aos supervisores da execução. Estavam recebendo 2 vezes. 2 vezes. Crime 11. Pagamentos de valores 258% superiores ao fixado no termo de parceria com esta OCIP. 258% a mais do que foi firmado. Além de contratarem um OCIP de forma irregular, ainda pagaram com valores de 258% acima do valor do contrato. Meu Deus do céu, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Mas tem aberração maior. Carta convite 47/2009 e 23/2010 para ambos realizados para aquisição de materiais elétricos. Sagrou-se vencedora a empresa Casa do Plantador Limitada, cujos sócios Luciana Castro Tenório em 2009 e Leandro Castro Tenório em 2010. Filhos da secretária de Assistência Social do município de Pesqueira, à época, senhora Maria José Castro Tenório. Destaque-se que a empresa já teve em seu quadro societário o ex-prefeito da municipalidade no mandato de 2005-2008, João Eudes Machado Tenório, e a própria ex-secretária de Assistência, senhora Maria José Castro Tenório. Isto aqui é a denúncia
do Procurador da República, doutor Aguinaldo Raiol Lobo II. Não é o advogado João Prudêncio quem está dizendo isso. São palavras escritas, a peça de denúncia com mais de 20 páginas do Procurador da República, doutor Aguinaldo Raiol Lobo II. Situações caracterizadoras de improbidade. E aí, todos eles praticaram crimes de improbidade administrativa. Todos eles. Aqui está. São várias páginas, inúmeras páginas. Aqui está. Por sua vez, vamos lá. Participação de empresas cujos sócios são parentes do gestor à época dos fatos, afrontando o princípio da competitividade e causando improbidade administrativa. Crime. Demonstrando que a preocupação com a efetiva competitividade dos processos realizados pela municipalidade não era uma preocupação da gestão da municipalidade. Além da contratação de empresas concorrentes que possuíam sócios pertencentes à mesma família, permitiu-se a contratação de empresa composta pelos filhos da titular da Secretaria de Assistência Social, que residiam à época dos fatos na casa da referida agente pública, a qual, por sua vez, convive maritalmente com o ex-prefeito de Pesqueira, João Eudes Machado Tenório. Está aqui. Está aqui. E à disposição de todos os pesqueirenses que quiserem cópia da peça de denúncia. Seguindo. Trata-se de relatório da Controladoria Geral da União relativa aos processos 047/2009 e 023/2010. Em ambos os certames, sagrou-se vencedora a empresa Casa do Plantador, cujos sócios, Luciana Castro Tenório e Leandro Castro Tenório, eram filhos, ainda são, obviamente, da secretária de Assistência Social à época, Maria José Castro Tenório. Ressalte-se ainda que a própria Maria José havia composto o quadro societário da empresa Casa do Plantador, além do ex-prefeito João Eudes. Ora, a contratação de empresas cujos sócios possuem vínculos de parentesco com agentes públicos do ente contratante tem o condão de ferir de morte os princípios da competitividade e da impessoalidade. Isso quem diz é o Ministério Público. E aí vamos partir. São tantas folhas que a gente acabou desmanchando o final. Vamos partir para o fim, aonde o Ministério Público pede, o Ministério Público Federal pede a devolução dos recursos e pede a condenação de todos pelo crime de improbidade administrativa, através de uma liminar que foi deferida pelo juiz. E aqui está a decisão do juiz. Aqui está a decisão do juiz. Isto posto, defiro a medida liminar para determinar as instituições bancárias, por meio do sistema Bacenjude, do bloqueio de todas as contas correntes e aplicações financeiras de titularidade dos réus, nos valores acima indicados. Sabe qual o valor? Sabem qual o valor que o Ministério Público pede de devolução neste processo? O valor de mais de R$ 1.500.000.
mais de R$ 1.500.000 desviados dos cofres públicos e não quererem que nós levemos essa verdade ao povo de Pesqueira e se utilizarem de artimanhas, se utilizarem de modus operandi escusos, se utilizarem de todas as tramóias possíveis para que nós não levássemos essa verdade ao povo de Pesqueira. Queriam esconder este processo do povo de Pesqueira. Por quê? O povo de Pesqueira tem a obrigação de saber, de todos os processos que envolvem o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de cada um de nós, que foi desviado por estas pessoas. O juiz manda bloquear todos os valores encontrados em contas correntes e aplicações financeiras das pessoas indicadas. Manda oficiar ao INCRA para que informe a existência de bens. Para quê? Para que esses bens fiquem com restrições também. Oficia também ao Renajude, para que o Renajude faça a restrição judicial de todo e qualquer veículo automotor encontrado em nome dessas pessoas réis, todos eles réus, todos eles deste processo de improbidade administrativa. E ao final, pede a devolução, e o juiz defere a liminar, e ao final pede a devolução do valor de mais de R$ 1,5 milhão precisamente R$ 1.517.000. E aí, para finalizar, estão os documentos que comprovam os bloqueios que foram feitos nas contas da senhora Cleide Maria de Souza Oliveira. Aqui está. Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores. Os valores foram bloqueados. Aqui estão as contas. Aqui estão os bancos. Aqui estão os bancos. Restrição judicial, Renajude. Mas não para por aí. Aqui está o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores das contas da senhora Maria José Castro Tenório, acusada de crime de improbidade administrativa, acusada de desvios, acusada também, juntamente com a ex-prefeita Cleide Oliveira, e com todos os réus deste processo. Aqui está. Os valores e o detalhamento dos bloqueios, que infelizmente não foi encontrado valores significativos, porque obviamente não deixariam esses valores, não é verdade? Quem sabe onde eles estão? Só não estavam nas contas, infelizmente, mas os bloqueios foram feitos em cada uma das contas. Aqui está. E também bloqueio dos valores dos seus filhos. Aqui está. Luciana Castro Tenório. Aqui está. Casa do Plantador. Casa do Plantador. Renajude. Infelizmente não encontraram nenhum carro em nome dessas pessoas. Eles andam a pé. Porque o juiz oficia ao Renajude para que, determinando que se faça a restrição judicial em todos os veículos que forem encontrados em nome dessas pessoas. Infelizmente, eles andam a pé. Anda a pé a ex-prefeita Cleide Oliveira, anda a pé a senhora Maria José Castro Tenório, anda a pé os seus filhos, anda a pé a senhora Abigail, anda a pé essas outras pessoas, coitados, todos eles não têm carros, têm várias contas,
mas não possuem valores nessas contas, infelizmente, são pobres. Aqui está o processo que nós queríamos levar ao povo de Pesqueira, de forma altiva, corajosa e independente. E deixamos um último recado. Desafiamos quem prove que este processo não existe. Desafiamos quem prove que esses valores, que não houve a ordem judicial para bloqueio desses valores. Desafiamos quem prove que o juiz não deferiu a liminar. Desafiamos quem prove que eles não são acusados da prática de crime de improbidade administrativa e que são juntos denunciados, e que pede-se a condenação e a devolução de mais de R$ 1,5 milhão que foram desviados dos cofres públicos do município de Pesqueira. Aqui está o último processo que gostaríamos de levar. E este sim, utilizaram-se de todas as artimanhas para que ele não viesse à tona, mas ele veio de forma forte, veio porque nós estamos aqui precisamente às 10:15 da noite. Estamos cansados depois de um dia de trabalho intenso, atendendo clientes, participando de audiências, fazendo diligências, cumprindo o nosso trabalho, a qualidade de advogado. Mas mesmo cansados, nós não poderíamos de forma alguma nos furtar ao dever cívico, não poderíamos de forma alguma nos furtar ao dever como cidadão pesqueirense, como advogado, de levar a verdade ao povo de Pesqueira, como estamos levando. Doa a quem doer. Doa a quem doer. E deixo a última reflexão para o povo da nossa terra. Quem não tem o zelo, quem não tem o cuidado, quem não tem a competência de gerir uma Secretaria de Assistência Social, poderá gerir o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de cada um dos pesqueirenses? Quem não tem o cuidado e o zelo com a sua própria família, deixando que o seu esposo envolva, infelizmente, tristemente, a sua própria família em um processo de crime, não tem condições de cuidar das famílias de Pesqueira, não tem condições de cuidar do povo da nossa terra. Esta é a mensagem, esta é a verdade que nós estamos deixando no dia de hoje para todos os pesqueirenses. A todos vocês, o meu forte abraço. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa querida mãe e madrinha, Nossa Senhora Imaculada Conceição, nos abençoe a todos. Uma boa noite e o meu muito obrigado pela atenção.